Olá, meus queridos, estamos entrando agora no mês de novembro, em que nós sabemos que esse mês é o mês azul, né? Novembro azul, que fala dos cuidados, né, que os homens devem ter com a sua saúde, né? De fazer os exames, principalmente o exame de próstata, né? E às vezes isso cria nos homens aí um certo preconceito, não é? Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? Não é? Ah, bispo, por que o senhor está falando? O que isso tem a ver com a meditação, né, da semana? Tem muito a ver, sim, queridos, porque a palavra do Senhor nos ensina que o nosso corpo também é importante, não é? Nosso corpo é importante. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 5, ele diz assim, versículo 29, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Claro, ele está fazendo uma comparação aqui do amor de Deus para com a igreja, da proteção do Senhor com a igreja, com a sua igreja, com o seu povo, né? Mas ele faz essa comparação por quê? Porque o apóstolo Paulo achava assim importante. Nosso corpo é importante. Nós vivemos neste mundo pelo corpo físico, né? Nós somos um espírito que habita nesse corpo, e esse corpo, para viver no mundo físico, ele tem que ser do mesmo material físico, não é? Por isso que o Senhor fez o homem do pó da terra, de substância material físico. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, da importância de nós cuidarmos da nossa saúde. Por quê? Em 1 Coríntios, para a igreja de Corinto, Paulo também escreve dizendo que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E que o Espírito Santo não só visita, mas ele habita em nós. Ele não é visitante, ele habita, ele mora no santuário, que é limpo por ele. Não é qualquer pessoa que o Espírito Santo vai habitar, não. É naqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que se renderam a ele, não é? Que colocaram em prática a sua palavra, né? As regras que tem aqui na Bíblia, né? E passaram a servir ao Senhor, adorar a Deus, estar na casa de Deus, na igreja, né? Junto em comunhão com o seu povo, adorando, louvando a Deus, seguindo a sua caminhada nos passos de Jesus Cristo. Então, esses que entregam a sua vida a Jesus, né, têm a sua casa, o seu corpo limpo, né? Então, o Espírito Santo faz dessa pessoa um santuário. Ele habita nessa vida, habita nesse coração, ele passa a reinar, estabelece o seu trono no centro da vida da pessoa, ele reina na vida da pessoa. E a pessoa é abençoada, e a gente sabe disso, né? Mas Paulo fala então desses cuidados, que nós temos que ter dois cuidados com o nosso corpo. Primeiro é o físico, né? Nós não podemos ser fanáticos ao ponto, né, e irresponsáveis ao ponto de dizer assim, não, eu não preciso de remédio, não preciso de médico, né? Porque muitos cristãos pensam assim, é porque eu tenho fé, né? Acha que se doença é falta de fé, né? A pessoa, não. O Senhor, ele criou, deu sabedoria ao homem para descobrir remédios, né? Deu sabedoria ao homem para ser um médico, para conhecer o corpo humano, para ajudar. Isso não impede de Deus operar milagres, Deus curar, não é? Deus faz isso, não existe doença que Deus não possa curar, não é? Mas nós temos que cuidar do nosso corpo, fazer a nossa parte. Por isso que a Bíblia fala, né, da pessoa não se entregar a vícios de bebida, não é? Não comer exageradamente. Por quê? Porque Deus é contra a pessoa mais gordinha, Deus é contra o alcoólatra? Não, Deus é contra o vício, contra o mal que a pessoa faz ao seu corpo, não é? Então, nós temos que ter esse zelo. A pessoa também deixa de comer, ela entra numa doença que a pessoa emagrece até morrer. Está maltratando o seu corpo. Por isso, aqui em Efésios, ele diz aqui, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário,
o alimenta e cuida dele. E é importante você cuidar. É importante você, por isso que você tem que fazer esses exames para manter o seu corpo saudável. E não só exame de próstata, não, você tem que fazer exame de coração, fazer um check-up todo ano, né? Seguindo as orientações do seu médico, para que você tenha um corpo saudável. Praticar exercícios, né? Aquele exercício que você mais gosta. Por quê? Porque o nosso corpo é importante e Deus se agrada disso. Né? A Bíblia diz assim que a gente não pode amar o próximo, né? A gente não pode, temos que amar o próximo como não amamos a nós mesmos. Existe um amor, nos cuidamos de nós e nós precisamos fazer isso para ter um corpo saudável. Mas também existe um outro cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo, que é a parte moral e a parte ética. É o nosso comportamento. Não é? Nós temos que, para nós sermos templo do Espírito Santo, para Deus habitar em nós, nós temos que cuidar também das nossas atitudes. Não é? Nós temos que cuidar das nossas atitudes, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de se comportar. A palavra do Senhor nos dá todas essas diretrizes, né, do que devemos e não devemos fazer para nós sermos abençoados, para que sejamos saudáveis não só espiritualmente, não só fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Então, para que a presença do Espírito Santo habite em nós, nós temos que também fazer com que o nosso corpo haja de acordo com a palavra de Deus, né? Sendo honesto, né? Não se entregando ao vício, não fazendo coisas erradas, nos livrando dos pecados, né? As nossas atitudes, nossos procedimentos, como tratamos as pessoas, como nós lidamos com a nossa família, como nós cuidamos, não é? Porque todas essas coisas importam. Você sabia que o apóstolo Paulo orienta as pessoas que querem abraçar um ministério, por exemplo, ser um pastor ou ser um bispo, não é? Ser um ministro de Deus. Ele disse, olha, se você não souber cuidar bem da sua casa, você não pode ser um ministro de Deus. Não pode ser um pastor, não pode ser um bispo. Se você não souber conduzir a sua família, o seu casamento, você não pode ser. Não é? Por quê? Porque as nossas atitudes também importam para o Senhor. Certa vez, está lá no livro de Jó, logo no capítulo 1, Deus fez uma reunião no céu e Satanás apareceu. E Deus falou com ele assim, vocês têm visto o meu servo Jó? E sabe qual foi a descrição que o Senhor deu dele? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja só, íntegro, reto, integridade, né? Retidão, né? Faz parte do nosso corpo, das nossas atitudes. Temente a Deus que se desvia do mal. Veja só as atitudes dele, um homem temente a Deus, que você seja uma pessoa temente a Deus. Que você entregue a sua vida ao Senhor, conserte a sua vida, não só na sua saúde, o seu corpo físico, não, mas também nas suas atitudes, o que o seu corpo reflete. Como você trata a sua esposa? Como você trata os seus filhos? Como você trata o seu marido? Como você trata as pessoas, as pessoas que estão debaixo, né? Você é chefe dessas pessoas, estão debaixo da sua autoridade. Como você trata? Essas coisas importam para Deus, sabia? Você é soberbo, é orgulhoso, não é? Você acha que todas as pessoas abaixo de você são nada? Saiba que a Bíblia diz que Deus humilha os soberbos e exalta, né, o fraco. Né? Então, cuidado. Né? Então, olha, a palavra de Deus nos ensina coisas grandiosas. Se você pautar sua vida na palavra de Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai fazer com que você prospere. Vai te dar um corpo saudável, não só na saúde, não é? Mas também vai te dar saúde emocional, saúde espiritual, mental, não é? Então, que Deus abençoe você.
que você comece esse mês agora se tratando, se cuidando e entregando a sua vida ao Senhor, pedindo: Senhor, prepare esse corpo para ser habitação do seu Espírito. Eu entrego a minha vida a Ti. Faça uma oração do seu jeito, dizendo: Senhor, eu quebro todos os pactos com o inimigo da minha alma, os pactos que eu fiz, eu entrego a minha vida a Ti. Não é? Você que não conhece a Jesus ainda, não se rendeu a Ele, eu me rendo aos Teus pés, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, lava-me no Teu sangue, Senhor, pela fé, e purifica-me, e faz de mim uma pessoa diferente. Não é? Eu não quero cuidar só do meu corpo, para evitar doenças, mas que eu também quero cuidar da minha parte moral, minha parte ética, para que eu possa Te agradar, para que eu seja abençoado. E Deus, faça isso e Deus vai te abençoar. E você que é filho de Deus, não é? Você que é santuário do Espírito Santo, se mantenha firme. Não é? Olha, Deus quer nos abençoar. E Deus tem prazer nisso, Ele se alegra em abençoar os seus filhos. Então que você seja cada vez mais, né, tenha retidão na sua vida, mais reto naquilo que você faz, tenha ética, né, tenha um comportamento que agrade a Deus, dê um bom testemunho e Deus vai te abençoar. Tá bom? Vamos estar essa semana orando também e por todos aqueles que estiverem ligados a nós aí, através da internet e também presencialmente. Não se esqueça, nós temos nossos cultos todos os domingos, às 10 horas da manhã e às 18h30, presencialmente. Aguardamos você e sua família. Mas se você não puder vir, assista através da nossa rede social, o Instagram ou então o Facebook, tá bom? Deus abençoe, rique e abundantemente, e até a próxima.